Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Se você perder esse programa que você está assistindo aí pelo canal do Boi, não tem problema nenhum, porque agora, na semana seguinte, esse programa estará na página Programa Mercado Futuro no YouTube. Então, se você tem acesso à internet, você pode rever, não é apenas esse, todos os programas que foram feitos em 2017. Lembre-se no YouTube. E no YouTube também tem a página tem o canal Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu tenho e que eu atualizo quase semanalmente. Bem, quando se fala em matriz energética, né, eu acho que o termo técnico é esse, o Brasil hoje já tem por exemplo, para transporte, o Brasil tem vários combustíveis, não tem apenas o fóssil, que é o que vem do petróleo. E um programa em especial, é o que eu pretendo tratar no programa de hoje, é o tal do biodiesel, né? E para falar do biodiesel, o especialista da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, o Daniel Amaral, que é gerente de economia da entidade, está aqui ele que cuida desse assunto de biodiesel. Então vamos conversar com o Daniel. Daniel, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Resch. Eu que agradeço a oportunidade. O biodiesel é chamado de biodiesel o que é feito de óleo de soja e o que mais? Resch, a lei fala que o biodiesel é todo produto produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais que substitua o diesel fóssil, o diesel mineral. Né? A ANP ela já especifica um pouco mais ali o processo de produção, mas a lei do biodiesel torna o produto bem amplo, né? Esse conceito bem amplo, o que permite incluir aí todo tipo de biodiesel de soja, de ser bovino, de outras gorduras animais e até mesmo de óleo de fritura recuperado. Esse problema do óleo de fritura parece que é bem interessante, mas depois a gente fala dele. Existe uma lei para quanto que você pode pôr de biodiesel, é isso? Isso funciona no país inteiro. Exatamente. O Brasil ele optou por ter uma mistura obrigatória nacional. Essa foi a opção feita lá em 2005 com a lei do biodiesel, que começou com 2% de mistura voluntária em 2006, 2005, 6 e 7. E a partir de 2008 esses 2% passaram a ser obrigatórios. Né? Então essa mistura ela foi crescendo. Agora recentemente houve a aprovação pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, para aumentar a mistura para 10% a partir de 1º de março de 2018. Né? Então já houve uma evolução muito grande. A gente começou com uma produção de 400 milhões de litros em 2008, para uma estimativa da ABIOV para o ano que vem de 5 bilhões e meio de litros. Subiu bem 10 vezes quase, né? Não é isso? Mais de 10 vezes. Mais 10 vezes. E esse que a BIOV fala é o da soja, o oriundo da soja. Esse é todo o biodiesel nacional. Inclui sebo de boi? Sim. A soja ela responde por mais ou menos 75% da produção nacional de biodiesel, né? O óleo de soja, o biodiesel de soja. E a gente tem mais ou menos 20% a partir de gorduras animais, incluindo o sebo bovino, gordura de frango, de suíno, e 5% distribuídos aí com óleo de algodão, palma e outros produtos. Olha que interessante, eu pensei que só se usava de bovino, né? De frango, gordura de frango, de suíno também se usa. É porque a indústria, o que acontece? É possível produzir o biodiesel a partir de várias matérias-primas. A questão técnica ela vai mudar um pouquinho, mas o produto final é o mesmo. É um produto de alta qualidade, especificado pela ANP, que pode ser usado nacionalmente a qualquer momento, desde que se obedeça aí a legislação, né? Então é possível usar qualquer tipo de matéria-prima que leve ao biodiesel. Então pode ser tanto os óleos vegetais quanto as gorduras. Então aquela gordura que antes era um resíduo, um subproduto, algo praticamente descartado, hoje ela tem valor econômico e ela serve para produzir um biocombustível limpo. Existe uma conexão direta, para o telespectador entender,
Existe uma conexão direta entre a gente incentivar o uso do biodiesel e os compromissos assumidos na COP21, com baixar a poluição. Esses o biodiesel é menos poluente. Esse é um bom ponto. O biodiesel brasileiro, ele ajuda o Brasil a melhorar ainda mais a matriz energética, né? A gente sabe que o Brasil já tem uma matriz energética bastante limpa, com hidrelétricas, com uma série de usos energéticos aí bastante favoráveis, né, à questão ambiental. Porém, a gente tem no consumo de combustíveis no Brasil, metade do consumo de combustíveis é diesel, né? Então a gente tem aí um potencial de consumo de biodiesel muito grande. A gente está falando de 55 bilhões de litros de diesel para o ano que vem, né? Isso pode ser até um pouco maior dependendo aí do desempenho da economia. E a gente tem somente 10% de biodiesel. Então, quer dizer, a gente tem ainda 90% de potencial de aumento da energia renovável só falando do diesel, né? O biodiesel, a gente fez alguns estudos, um deles foi feito por professores do Sena, da Exalc, da USP, que mostra que o biodiesel de soja, ele consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa em relação ao diesel mineral em mais de 70%. Né? Isso é o biodiesel de soja. Se a gente olhar o biodiesel de outros produtos, por exemplo, resíduos, no caso de gorduras animais, ou mesmo óleo de fritura, esse potencial é ainda maior, né? Quer dizer, a gente está falando de um produto que tem uma capacidade enorme de contribuir para que o Brasil atinja as metas do Acordo de Paris. Então, sempre tem a ver com a parte da poluição. É impressionante porque o diesel mineral, como você chama, além dele ser poluente, ele tem um mau cheiro que é impressionante. Aqui, né, em São Paulo, principalmente, tem umas pessoas, sei lá para que tem isso, tem esses caminhões, esses jipes enormes andando na cidade, não sei para quê, e alguns movidos a diesel. Ele é poluente para o olho, para a garganta, para o pulmão, para tudo. Existe um plano de aumentar esse B10 para B20. Exatamente. Em que prazo? Eu conversando antes do programa com o Daniel, falei só isso, só B10 e tal, e ele está me provando que está indo muito rápido, mas vamos ver aí. Está indo num ritmo bastante interessante e a gente considera adequado o ritmo que está caminhando o biodiesel. Porque quando a gente fala de aumento da mistura, o setor ele tem uma postura bastante responsável. Porque ele olha todos os aspectos necessários e trabalha em parceria com o governo para que as misturas maiores se viabilizem. Então a gente está falando desde trabalhos que vão de ciclo de testes em motores em parceria com a Anfávia, com o CID Peças, né, para testar todos os efeitos do aumento do biodiesel nos motores de carros a diesel, né? A gente está falando de parceria com as distribuidoras para que também sejam feitos os investimentos para a distribuição desse produto, né? A própria Biov, que representa as indústrias que produzem o óleo de soja, né? A principal matéria-prima hoje, né? E a própria questão do parque industrial do biodiesel. Então a gente está falando de tudo tem que ser casadinho, né? Todos esses aspectos têm que estar juntos e assim a gente tem um cronograma de, a partir de março do ano que vem, já entrar o 10%, e a lei já prevê chegar em 15%, né? Então, para isso, a gente tem um pleito junto ao governo para que o aumento ele vá para B11, B12, B13. Nosso pleito é de crescimento de mais ou menos 1% ao ano, né? Então, a gente prevê que isso chegue ao B15, e quando chegar no B15, a gente vai trabalhar para que a lei ela preveja o aumento até o B20, né? Nossa expectativa é que isso ocorra em torno de 2030, né? Mas não precisa ser só isso, viu, Resch? Porque existem os usos voluntários também. Você já fala disso, vamos num pequeno intervalo. Eu converso com o gerente de economia da Biov. A Biov é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o Daniel Amaral. Daqui a pouquinho ele volta para explicar aí essa coisa do uso voluntário, que eu também não sei o que é. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio
da B3, Brasil Bolsa Balcão. O assunto é o uso de biodiesel. O Brasil deve ter já feito, assim como aconteceu em outros setores, deve ter toda uma tecnologia para o uso do biodiesel, que é um combustível à base de produtos vegetais ou animais, com gordura, sebo, etc. E até óleo de cozinha. Você imagina, se eu tivesse um carro a diesel, não deve ser assim, deve ter um processamento. Pegar o óleo de cozinha, botar no tanque para ver se funciona. Bom, eu estou brincando, mas o assunto é sério. Antes do intervalo, o meu entrevistado, Daniel Amaral, da Biov, gerente de economia, explicava que também tem uns voluntários. Tem uma lei, ele falou do B10, vai chegar até o B15, previsão de B20 daqui a uns 12 anos, 10, 12 anos. Vamos saber o que é esse negócio voluntário aí. Daniel. Obrigado, Regi. O uso voluntário é tudo aquilo que for misturado de biodiesel acima do mínimo determinado por lei, né? Então a lei para o ano que vem ela fala em 10% mínimo nacional. Mas existem muitas regiões onde o biodiesel ele é mais barato até que o diesel, né? Pega uma região do Mato Grosso, por exemplo, onde você tem que levar o diesel ali de Paulínia, por exemplo, até o Mato Grosso, em comparação com o biodiesel que é produzido na própria região, né? Então nesse caso, o biodiesel ele é mais barato. E o produtor rural, por exemplo, que usa máquinas agrícolas, ele pode pedir para que ele receba um diesel comercial com B30, por exemplo. Ele pode pedir isso. Para isso, basta ele conversar com a distribuidora que fornece o combustível para ele e fazer essa solicitação. Ou seja, ele pode encomendar isso. Normalmente, por exemplo, você falou de Paulínia aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o preço do biodiesel e o preço do diesel é o mesmo? Então, isso vai variar muito dependendo da época do ano, né? Mas em alguns momentos do ano acaba sendo competitivo, sim, né? É que vamos lembrar que o diesel é um produto de uma extração do petróleo, né? Do refino e tal. E o biodiesel, ele tem toda uma cadeia agrícola por trás que tem que ser trabalhada, né? Então a gente está falando de um produto muito mais novo do que o diesel, mas com potencial enorme de crescimento, de ganhos de produtividade e tudo. Para o produtor não altera em nada, só ele aumenta a área ou diminui a área. O biodiesel não faz nenhuma diferença para a produção, para o produto básico lá. O biodiesel ele faz uma diferença muito grande para o produtor no seguinte sentido. O biodiesel ele tem sido um elemento que está ajudando no esmagamento de soja no Brasil. Então, toda vez que a indústria da soja ela aumenta o esmagamento aqui no Brasil, ela vai comprar mais soja do produtor, né? Então, o produtor ele continua tendo mercado externo, exportação de grão, que já existe hoje, mas ele vai também ter uma indústria que precisa mais da soja. Então, essa indústria comprando mais soja é boa para o produtor também, vai pagar mais pelo produto dele. Eu li outro dia que a soja é o grão do futuro, uma matéria especial do Financial Times, alguma coisa assim. Você me falando desse biodiesel, do potencial que tem, se a gente vai agora usar 5 bilhões e meio de litros de biodiesel, é isso? E temos um mercado para 55 bilhões, a China comprando 80 milhões de toneladas de soja, vai ser uma briga. O mundo vai ter que plantar muito mais soja, pelo que eu estou sacando aqui. Fala, comenta. Não, sobre esse aspecto é interessante. A gente vê que o potencial do biodiesel não vai ficar só com a soja. A gente tem muita soja ainda para esmagar no Brasil, para extrair óleo, para processar, mas a gente tem um potencial enorme aqui no Brasil com a palma, por exemplo, com óleo de palma. A gente tem mais de 7 milhões de hectares de área no norte do país que podem produzir óleo de palma. A palma ela produz 4 toneladas de óleo por hectare, né? É um potencial enorme que a gente tem para transformar isso em riqueza, geração de empregos na agricultura, na indústria e na distribuição, né? Então a gente pode fazer muito mais ainda. O biodiesel ele é um grande mercado que se cria para todos esses óleos e gorduras, né? Então,
A soja hoje é o carro-chefe, mas lá na frente a gente acredita no potencial de outras oleaginosas também. Daniel, uma vez eu entrevistei alguém aqui falando do etanol, o álcool que usa no carro. E me disseram, na oportunidade, o entrevistado me disse que a indústria automobilística, nunca, isso parece que permanece até hoje. Esse negócio que o álcool rende menos na combustão, etc, etc. A indústria automobilística nunca, até hoje, teria feito um motor para rodar com álcool. Então, quer dizer, não demonstrou muito interesse por isso. Na questão do biodiesel, a indústria apoia, ela é favorável a isso, porque tem a indústria de petróleo, né, que não é pequena, né? Pois é, interessante. É justamente isso que os testes de motores eles estão mostrando. Que o biodiesel adicionado ao diesel, ele praticamente não requer nenhuma alteração em motores, né? A gente está fazendo testes que vão até 20% de mistura no diesel, uma mistura já significativa, né? E os testes que estão sendo feitos são a bateria de mais de 50 testes que estão sendo feitos com a indústria de veículos e de autopeças. Os testes que estão sendo conduzidos, isso com a coordenação do Ministério de Minas e Energia, a participação das entidades e das empresas associadas, está mostrando que os testes estão caminhando muito bem. Estão dando aprovação até o momento para misturas bem maiores do que a gente tem hoje. Quer dizer, não é um motivo nenhum para preocupação, porque o motor é o mesmo, né? E o biocombustível é muito mais limpo, né? Então a sociedade ganha. O que eu achei curioso aqui, que você falou até, das coisas que você falou, foi esse negócio do produtor do Mato Grosso. O Mato Grosso tem soja para mais de metro, né? Ele pode usar no maquinário dele B50, B60. Isso significa uma baita economia, né? Sim, a gente passa a agregar valor à soja produzida localmente. A gente deixa de ficar movimentando essa soja 2.000, 2.200 quilômetros, né, à toa. A gente passa a agregar valor localmente, extraindo o farelo, o óleo, processando esse óleo para transformar em biodiesel, né? Então, com isso, a gente gera um ciclo virtuoso na economia, com geração de empregos, de renda, né? Isso é muito favorável. É legal o que eu não tinha entendido, por isso que eu achei que estava meio devagar aí o B, eu já queria B50, B60. A gente chega lá um dia. Não, chega. É que eu não tinha me dado conta que tem muita coisa envolvida, né? Sim, sim. É o que você falou de andar casadinho. Não adianta ter soja, não ter quem carrega, ter quem carrega, não ter quem amassa, esmaga e por aí vai, né? Nossos passos eles estão Todo esse pessoal está agregado. Tem alguma entidade que com essa reunião onde é no Ministério? O Ministério de Minas e Energia que é o coordenador de tudo isso. E todos, o industrial, sim, tá todo mundo lá. Todo mundo participa, coloca seu ponto de vista, né? Se há alguma questão impeditiva, vamos trabalhar essa questão, né? Então, é um trabalho, acho que bastante agregador mesmo. Que bom. Converso com o Daniel Amaral, ele é gerente de economia da Biov. A Biov é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e ele está falando desse programa do biodiesel aí, que é muitíssimo interessante. Nós voltamos já para concluir essa conversa. Até já. Ok, estou de volta. Me entrevistado Daniel Amaral, gerente de economia da Biov, que eu já disse para vocês o que é, falando de biodiesel, o uso do biodiesel no Brasil. Bem, eu tenho uma ideia que eu não posso falar, porque senão um amigo meu, curiosamente hoje o Daniel falou o nome dele aqui, o Jorge Rett. O Brasil, quando fez a opção de transporte rodoviário, eu acho que foi um dos maiores erros que se cometeu nesse país. Devia ser transporte ferroviário, fluvial, e quem fez isso praticamente foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que o Jorge, que você falou, adora. É o maior herói da vida dele. Eu acho que ele cometeu dois equívocos. A opção pelo transporte rodoviário, e o segundo, criar Brasília. Para mim foram dois erros. A história não o perdoará. Mas voltando ao que eu queria te perguntar, uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Por exemplo, o etanol que a gente usa no carro, os carros flex, ou o carro a álcool, sei lá, ele tem uma regra aí que eu não sei como é que é, quem criou.
Mas o preço do etanol tem que estar até 70% do preço do álcool, da gasolina, que é o mineral fóssil, para que ele seja compensador usar. No biodiesel não tem nada disso. Não, o biodiesel hoje, ele trabalha com o conceito de mistura obrigatória, né? É mais ou menos o conceito Compulsório. compulsório. Que nem imposto de renda, você tem que declarar. É como o anidro é na gasolina, o biodiesel ele é no diesel, né? O que a gente tem, além disso, é a questão do voluntário. Aí no voluntário, sim, a gente vê a competição de preços entre o diesel mineral e o biodiesel, e quem vai fazer a opção por ter mais biodiesel do que a mistura obrigatória, ou é a distribuidora, a própria distribuidora, que ela vai tentar oferecer isso para algum cliente, ou algum cliente, né, algum frotista, por exemplo, que pode conversar diretamente com a distribuidora e solicitar, né? De qualquer forma, as misturas maiores do que obrigatórias, elas têm que ser solicitadas especificamente, né, pelo cliente, e daí entra assim a questão da competição de preços. Mas a gente não tem, no caso como etanol hidratado, né, uma bomba para biodiesel e uma bomba para diesel comercial. Isso não existe. Ah, é uma né? receita, 20, 30. Isso, é a mistura obrigatória. Ele já sai já sai da distribuidora com a mistura específica, né? Entendi. Então ele pode sair daí com a mistura obrigatória 10. nacionalmente, né? Ou para algum cliente ele pode sair com 20, até com 30%. Para eu entender claramente o ciclo de produção, colhe a soja, transforma em óleo. Processa esse óleo, né? É o processo de transesterificação do óleo, onde você adiciona, em geral, um álcool, né? Em geral, metanol, né? E dessa reação, então, se produz o biodiesel mais o glicerol, né? Então, com esse glicerol, você faz uma série de produtos químicos e o biodiesel é o biocombustível. Né? É só isso, não tem necessidade de fábricas, plantas. Sim, você precisa de uma usina de biodiesel vai receber esse óleo, né? Adiciona o metanol e mais alguns reagentes, né? Tem que aquecer também. E a partir disso você tem o biodiesel e o glicerol. E o transporte é feito como diesel comum, porque ele é misturado, não é isso? Sim, o transporte é feito por caminhões que transportam diesel normalmente, é o mesmo tipo de caminhão, né? É a distribuidora que vai buscar esse produto na usina, né? E, enfim, é toda uma infraestrutura compartilhada. Tá, então nós estamos no B10, vai chegar no B15 aumentando 1% ao ano. 1% são 500 mil litros, não é isso? Não. 5 mil... bilhões? Isso, são 5 milhões. Mais ou menos 550 milhões de litros. 550 milhões de litros por ano. Isso. É isso que a indústria e todo o setor tem capacidade para fazer. Isso. É isso? Isso. E, claro, aumentando a venda de diesel comercial, também vem junto ao aumento da venda de biodiesel, né? Porque depende do total de... Que é obrigado por lei. Isso, exatamente. Essa lei é de quando mesmo que você falou do biodiesel? Primeira lei do biodiesel é de 2005. E ao longo do tempo ela foi sofrendo modificações para incorporar os novos aumentos. Para ir aumentando. Isso. E esse biodiesel é usado em caminhões e máquinas agrícolas? O biodiesel ele é usado em toda a venda de diesel no Brasil, diesel comercial, exceto o diesel marítimo. Então todo o transporte feito com caminhões, com ônibus, tudo que requer motor diesel tem biodiesel também, né? Exceto o diesel marítimo. Por que não? O barco não anda mesmo? Porque o diesel marítimo ele é regulado internacionalmente. Existe uma regulação específica para o diesel marítimo, que vale para todos os países signatários dessa convenção. Tá, e quando se fala em geração de energia usando termoelétrica, é biodiesel que esquenta aquilo lá, não? Não, é um diesel. É o diesel. Óleo diesel e outros óleo combustível. É o diesel mineral. Isso. Aí não tem mistura. Não, vai a mistura, né? Mas representa pouco ainda, né? Mas existe. Olha, vivendo e aprendendo as coisas aqui. Então ele está em todo mundo que usa diesel está usando 10% de biodiesel. Toda a venda de diesel comercial no Brasil
requer a mistura obrigatória. Agora é curioso, porque a gente brincava quando começou a se falar, porque os americanos começaram com isso, um negócio chamado marketing reverso. Eles tinham até tinha a American Soybean Association, mas tinha outras entidades. Eles trouxeram aqui para Curitiba um ônibus movido a diesel de soja, 100%. Acho que teve em São Paulo também. Se brincava na imprensa que a cidade de São Paulo ia ficar cheirando a pastel. Não era verdade? Que nem fritura de pastel. Mas não tem cheiro, né? Vocês arrumaram alguma coisa técnica ali para... Não tem cheiro nenhum, né? O biodiesel, ele é Tem cheiro de diesel, que é horroroso. especificado normalmente, né? E as pessoas não percebem isso, né? Aliás, o biodiesel ele tem uma qualidade a mais. A gente falou bastante da questão dos gases de efeito estufa, Regis, mas o biodiesel ele tem uma qualidade que tem que ser um pouco mais valorizada, talvez, principalmente nas grandes cidades, que é a redução daquela fumaça preta, sabe, que você comentou um pouco, né? Aquela fumaça preta, material particulado, monóxido de carbono, tudo isso o biodiesel reduz em muito em comparação com o diesel mineral. Então a gente está falando aqui de saúde pública. Sim. Né? No caso a gente falou do gás de efeito estufa, né? A questão ambiental, o aquecimento do planeta, mas a saúde pública também é importantíssima. E o biodiesel ele ajuda a melhorar os índices de qualidade do ar. Ainda bem, ainda bem que a gente encontra solução para essas coisas. E o tal do óleo de fritura, é o mesmo processo? O óleo de fritura... Ele tem representação econômica já? Sim, hoje o óleo de fritura ele já responde por algo entre 0,5% e 1% da produção de biodiesel nacional, que é bastante coisa. Bastante. Né? É um produto cuja coleta começou há pouco tempo. É uma coleta um pouco mais complexa, porque tem que se fazer uma logística disso, das casas, dos restaurantes e tal. Mas é um produto também que, em alguns casos, era descartado inadequadamente. Hoje ele tem valor econômico, né? O segmento de biodiesel tem muito interesse por ele. Então, esse produto hoje ele passa a virar energia, né? Só você mandando pegar, porque tá na hora de trocar, viu? Os feirantes aí que fazem pastel na feira, só ali dá uma boa quantidade de biodiesel. Esse 0,5% é bastante, porque está há pouco tempo. Esses que são tem postos de coleta de empresas particulares, também vai para lá? Sim, sim. De supermercados, de coisas assim? Sim, as grandes redes já têm a sua logística reversa, né? O grande desafio é o óleo que está nas residências, né? Em estabelecimentos menores, né? Nesse caso, são feitas parcerias das empresas que têm interesse em receber esse produto, né? E é feita uma coleta disso periodicamente, ou então existem parcerias com, por exemplo, farmácias, escolas, padarias, onde a pessoa leva esse produto, né? E então aquilo passa a ganhar alguma escala, né? É o que eu estou fazendo. A gente não ganha nada, mas ajuda a natureza. Ajuda né? bastante. Então tá bom. Gente, esse é o Daniel Amaral, ele é gerente de economia da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e conversamos, uma boa conversa sobre esse programa de biodiesel. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Até a próxima. Agora nos vemos só no almoço de comemoração de fim de ano, tá bom? Ok, obrigado. Então tá, obrigado a você. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.